E aí, quando você entrou, eram 117 unidades espalhadas aí por regiões do Brasil. Unidades, eu digo, franquias que vocês venderam efetivamente. E hoje são mais de 600. Quais foram os principais pilares para conseguir alcançar esse número? E quais são as metas aí impostas para este ano e para os próximos anos? Passados esses anos, a gente chegou em 2024 a 12,5 bilhões de reais, são mais de 600 franquias, a gente sai de menos de 1.000 corretores para uma média de 10 mil associados, entre corretores e estagiários. Esse ano de 2025, inicialmente a gente pensava em buscar o resultado de 14 bilhões em valor geral de vendas, mas pelo que tudo indica, a gente deve chegar muito próximo dos 15 bilhões de reais. Pontos importantes, e aí as pessoas falam para mim, Peixoto, mas o mercado tá bom, o mercado tá isso, tá aquilo. Não me interessa o mercado como é que ele tá. Eu não me interesso por macroeconomia. Sempre terá um fato relevante na vida de uma família, e esse fato relevante pode ser positivo ou pode ser negativo, pode ser um óbito como pode ser um nascimento, pode ser você ser promovido no emprego ou você ser demitido, pode ser um casamento como pode ser um divórcio. Então, sempre as variáveis sociais vão existir. Vão acontecer, que é o que eu chamo de fato relevante, e muitas vezes, surgindo fatos relevantes, a pessoa é obrigada ou tem um anseio de trocar de imóvel, independente da situação financeira do país. Quando eu falo que eu não me preocupo muito com isso, é porque as pessoas elas se tornam escravas e é muito boa desculpa para o fracasso colocar essa conta na taxa de juros. Independente do que aconteça, as pessoas vão comer, independente do que aconteça, as pessoas vão morar, e o seu único compromisso com a sua empresa é você ser o escolhido. Olá, sejam bem-vindos ao DC News Talks, o videocast da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Para quem apenas nos ouve, sou Bruna Lencioni. Hoje o tema é mercado imobiliário e franquias. Vou falar com Peixoto Acioli, CEO da Remax, companhia americana que se apresenta ao mercado com o seguinte slogan: ninguém no mundo vende mais imóveis que a Remax. O que está por trás do sucesso desse player? Bom, dados recentes do setor mostram um mercado aquecido apesar da alta dos juros. Então vamos entender de Remax, dos resultados de Peixoto Acioli como CEO e de mercado imobiliário. Peixoto, seja muito bem-vindo ao DC News Talks. Obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer enorme, Bruna, estar aqui com você. Vamos fazer um geral aí sobre Remax, vamos contar a história da Remax. Vamos falar de mercado imobiliário, vamos falar de macroeconomia, juros. Então, vamos começar pelo seguinte. Para situar quem está em casa, a Remax é uma marca americana, nasceu nos Estados Unidos. Conta um pouquinho a história da Remax para a gente. A Remax ela nasceu como as grandes companhias nascem de uma ideia excepcional. E que ideia foi essa? Lá nos Estados Unidos, no Colorado, em Denver, um empreendedor chamado Dave Liniger e a mulher dele, Gayle Liniger, eles começaram a perceber que toda a imobiliária era formada por um corretor de uma imobiliária maior ou uma outra imobiliária. E todo dono de imobiliária sempre sofria de um mal. Na hora que tinha um corretor que estava se destacando, tinha começado a vender mais, estava bem, ele saía dessa imobiliária e montava a sua própria imobiliária, levando os 2, 3 melhores corretores da imobiliária que ele trabalhava. Então, isso é uma coisa que acontece, Bruna, até hoje. E o que foi que o Dave Liniger criou? Ele disse, a gente precisa criar uma empresa com a mesma filosofia de um escritório jurídico, de um consultório médico, onde o dono do consultório médico, ou seja, o dono da imobiliária, cobre uma taxa dos corretores que se associarem, mas que a comissão desses corretores seja muito maior do que a comissão no mercado. Perfeito. Então, enquanto você tem uma comissão no mercado americano, você tem uma comissão de 30%, 35%, a comissão nos Estados Unidos, não, 35% dos 5% cobrados. Perfeito. Tá? Então, essa comissão que o corretor recebia, porque ela é dividida junto com a imobiliária, então imagina, era 70% para a imobiliária, 30% para o corretor. Mas quem é que fazia a venda? O corretor. E ele ficava com a menor parte. Então ele entendeu que quem paga comissão para alguém
É o corretor que paga para a imobiliária e não o contrário, uma vez que é o corretor que vende. Entendendo isso e sabendo da principal dor do corretor, que era querer uma remuneração melhor pela venda que ele fazia, ele decidiu fazer o seguinte: ao invés da divisão ser 70-30, 60-40, o corretor ele vai receber uma comissão máxima. E daí vem o nome RE/MAX, que é Real Estate Máximo, máximo em Real Estate, né? E aí, hoje, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, a comissão de um corretor é 95%. Ou seja, daqueles 5%, no Brasil a gente tem o padrão de 6%. 6 ou 7. Mas daqueles 5%, para facilitar a conta, dos 5% cobrado na venda do imóvel, o corretor, ele nos Estados Unidos fica com 95% da comissão e 5% fica a imobiliária. Mas aí você fala, Peixoto, tudo bem, mas o dono da imobiliária não ganha dinheiro. Ele não ganha tanto dinheiro com a comissão, mas ele ganha dinheiro com o FII, uma mensalidade que é paga pelo corretor para a imobiliária, como um médico, quando ele aluga uma sala num consultório, ele paga para o dono do consultório. Então, ele conseguiu colocar esse modelo de pé lá em 1973, 53 anos atrás, e fez com que o mercado imobiliário americano mudasse completamente. Pra você ter ideia, a gente recentemente fez a convenção da RE/MAX, a gente trouxe um canadense chamado Conrad. Ele tem 14 lojas, Bruna. Ele tem 1.100 corretores. Todas no Canadá? Todas no Canadá, todas no Canadá, próximos a Toronto. Ele tem 1.100 corretores associados à imobiliária dele. Me parece um número alto. Agora, você imagina, eles recebem 95%. O Conrad, na imobiliária, no grupo de imobiliária deles, recebe 5%. Aí você fala, Peixoto, é pouco. Em tese, talvez seja pouco. Só que cada corretor paga por mês uma média de $1.000. Então você imagine o que é o dono da imobiliária abrir as suas portas tendo 1.100 corretores pagando uma média de $1.000. É outro business. É o típico negócio É outro que negócio. é bom para as duas partes. Muito bom para duas partes, até porque muitos corretores eles saem da imobiliária, montam a sua própria imobiliária. Isso causa um problema muito sério para a imobiliária de origem, e essa imobiliária que ele criou não dá certo. Por quê? Porque ele é um ótimo vendedor, mas ele é um péssimo gestor, ou ele não é um bom gestor. Não precisa ser péssimo, mas ele não é um bom gestor. E ele pega, nessa imobiliária que ele foi originado, que ele iniciou a carreira dele, ele passava 90% do tempo dele trabalhando com vendas. Nas vendas, né? E quando ele muda, Aí ele passa a ter muitas gavetas para cuidar. 10% de vendas e 90% de outros problemas inerentes ao empreendedor e ao empresário. Perfeito. Então isso acontece muito e acontece no mundo inteiro, Bruna. Não é no Brasil só, nem nos Estados Unidos. É no mundo inteiro. Tá, então nasceu nos Estados Unidos, mas logo se espalhou. Hoje está presente em quantos países? Em mais de 120 países, precisamente 123 países. Chegou no Brasil quando? Em 2009. E aí, quando você chegou na RE/MAX quando? Em 2009. E aí, conta a sua história, Então, como ela se entrelaça com a RE/MAX até você chegar aí à cadeira de CEO. Então, eu recebi uma proposta para vir trabalhar, eu sou de Maceió, e na hora que eu recebi a proposta, eu fiquei absolutamente encantado, porque era uma marca que eu viajava muito para fora do Brasil a trabalho, muito para a Europa. Então eu trabalhava com captação de investimentos internacionais numa entidade chamada ADIT, que é uma entidade muito forte, e eu passava o tempo todo, praticamente, do ano, pelo menos mais da metade do ano, em contato com embaixadas, em contato com fundos de investimento, em contato com empresários, com redes hoteleiras. Só para a gente saber, a entidade, ela é... Como chama? ADIT, Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico. Perfeito, agora sim. Então, temos todas as informações. A gente tinha construtoras, incorporadoras e redes hoteleiras. Ela nasceu dessa forma e ela é uma entidade que ela muda ao longo dos anos. O Felipe Cavalcante, que foi o idealizador da entidade, é um cara brilhante e ele consegue, ele hoje é presidente do conselho, e ele consegue dar muito esse tom da mudança. Naquela época era muito uma questão de segunda residência, dos europeus virem para o Brasil, sobretudo para o Nordeste do Brasil,
para comprar a sua segunda residência. Isso era muito comum. Hoje já não é mais tão comum. Tá? E esse processo todo eu participei ativamente junto da ADIT, e liderando a entidade como executivo. Quando eu recebo a proposta para vir para a Remax, meus olhos brilham. Primeiro, eu sempre tive vontade de vir morar em São Paulo. Sou apaixonado por São Paulo. Também. Mas eu sou apaixonado com muita força. E até o trânsito de São Paulo eu gosto, que eu consigo escutar podcast. Então eu sou nesse nível de paixão. Então era uma paixão, era um desejo, era uma vontade de vir morar em São Paulo. E quando eu recebi esse convite para uma marca que eu já conhecia, eu vi o tamanho de oportunidade que estava sendo criada na minha vida. Foi um presente de Deus quando eu recebi esse convite. Vim, nem pestanejei. Como vendedor? Como diretor executivo para já montar a franqueadora. Lá. Tá, entendi. Então, a Remax é um sistema de franquias no mundo inteiro. Tinha sido comprado a marca para o Brasil. E aí a gente iria desenvolver vendendo master franquias regionais, franquias, e aí essas franquias recrutando corretores. Então eu vim para implementar a operação no nosso país. Passei 3 anos e pouco como diretor executivo, depois a companhia teve Então a gente fez desde o zero a companhia no Brasil. Eu fui estudar franchising, fui fazer MBA de franquias na USP, fui me envolver com a Associação Brasileira de Franchising. Que é super séria. Muito séria, aliás, para mim, sem dúvida alguma. Eu venho desse mundo de entidade, fui presidente do Conselho de Jovens Empresários no Estado, da Associação Comercial. Então, eu sempre fui muito envolvido com os movimentos associativistas e eu não conheço a entidade que presta um serviço tão superior. São poucas no mundo como a ABF. Sim. Impressionante como eles trabalham bem. Eu entrevistei aqui a VP na época, que foi no ano passado, Adriana Auriemo. Que é uma querida. Que é uma querida, dona da Nut Bavarian. Ela fez esclarecimentos valiosíssimos aqui e falou dessa relevância. Inclusive, é uma entidade que levanta a bandeira, vai a Brasília. Muito. Coloca os pontos, precisa, né, foi avançando e olhando para fora, né? Como é que faz lá fora? Vamos fazer aqui dentro também. Agora a gente está num movimento seríssimo com relação à reforma tributária. Exato. Né? Então a ABF participou muito da minha formação enquanto executivo no mundo do franchise. Em 2013, 50% da companhia é vendida e eu assumo a vice-presidência da companhia. E aí, em 2016, no início de 2016, eu sou convidado a assumir a presidência da empresa e, desde então, eu venho nessa jornada aí. Ano que vem, então, completa uma década de... É verdade, ano que vem completa uma década. Uma marca importante. E aí, quando você entrou, eram 117 unidades espalhadas aí por regiões do Brasil. Unidades, eu digo, franquias que vocês venderam efetivamente. E hoje são mais de 600. Quais foram os principais pilares para conseguir alcançar esse número? E quais são as metas aí impostas para este ano e para os próximos anos também? Então, quando eu entrei na presidência da companhia, quando eu assumi a presidência da companhia, são esses números que você falou, né? Então, a gente tinha 117 franquias e eu vi todo esse movimento desde o D0, porque quando eu iniciei, eu fui o primeiro funcionário da Remax Brasil. Então, quando eu iniciei, tinha 0 franquia. Chegamos a 117. Nós tínhamos, na época, a rede tinha um valor geral de comissão de 26 milhões, algo em torno de 500 milhões em valor geral de vendas. Passados esses anos, a gente chegou em 2024 a 12,5 bilhões de reais. São mais de 600 franquias. A gente sai de menos de 1.000 corretores para uma média de 10 mil associados, entre corretores e estagiários. E quando a gente junta staff das lojas, dá quase 12 mil pessoas. Esse ano de 2025, inicialmente a gente pensava em buscar o resultado de 14 bilhões em valor geral de vendas, mas pelo que tudo indica, a gente deve
chegar muito próximo dos 15 bilhões de reais. Então, foi uma trajetória, Bruna, com muitos desafios, evidentemente, com muito trabalho, mas que a gente conseguiu bons resultados, né? Eu acho que a Remax ela tem três fases de maneira muito nítida. A primeira fase, de 2009 a 2013, quando, de certa forma, a gente estava aprendendo o que era franchising. De 2013, quando entram os novos sócios com um modelo de governança mais estruturado, até 2016. Mas a gente ainda, e quando eu falo a gente, é a gente mesmo, eu fiz parte desse movimento, a gente queria reinventar o modelo, a gente queria reinventar uma roda que rodava em altíssima velocidade, sempre usando como justificativa que aqui é diferente, né? E, na verdade, o mercado imobiliário é igual no mundo inteiro. Quem quer comprar um imóvel, quer comprar o melhor imóvel possível pelo menor preço possível, e quem quer vender realmente um imóvel, quer vender um imóvel com o melhor preço possível, o mais rápido possível. A lógica é a mesma, então, né? A lógica é a mesma. E quando a gente entendeu esse processo, Bruna, a vida da gente mudou. Então, em 2016, a gente inicia um movimento chamado Siga o Modelo, onde a gente, de fato, copiou e colou o modelo americano no Brasil. E isso fez com que a gente tivesse todo esse resultado, se tornando, inclusive, a empresa que mais vende imóveis também no Brasil. Peixoto, como é que você pode afirmar isso? É simples. É uma boa a pergunta. empresa que mais vendia imóveis no Brasil era a Lopes, né? Uma empresa de capital aberto e que tem seus números totalmente abertos, públicos, através, inclusive, do acesso ao site, sim, na área de tem lá relações com investidores. Ah. Né? E, por exemplo, esse ano, o ano de 2025, o primeiro trimestre, eles comercializaram algo em torno de 2,7 bilhões e a gente comercializou 3 bilhões. Então, a gente tem a auditoria da Deloitte, eles são de capital aberto, então para a gente é muito simples. E esse número, essa ultrapassagem, vamos dizer assim, foi agora ou Então, já vem acontecendo? Ano passado, alguns trimestres, a gente teve um resultado maior que o deles. Ano retrasado, a gente já teve um trimestre que foi maior que o deles. E um ponto importante, o nosso negócio, nós estamos presentes em todos os estados da federação. Essa capilaridade também. Essa capilaridade é um mercado muito fracionado. Exato, faz sentido. E a Lopes ela trabalha fundamentalmente, ela tem franquia, tem um sistema de franquias, mas o grande valor do faturamento da Lopes vem do Sudeste, sobretudo São Paulo. Então, é um ticket médio diferente. Talvez imóveis de entrada eles não trabalhem. Eu não sei como é que funciona bem, se eles têm franquias que trabalham em imóveis de entrada. Eles trabalham com muito lançamentos. Eles fazem assim, a Lopes é uma empresa que eu respeito muito, né? Tanto o Marcos Lopes quanto o Francisco Lopes, que são sócios. Esses caras são desbravadores aqui no mercado. Fazer negócio. Eles sabem fazer e tem um trabalho muito, muito correto. O ponto é que o nosso jeito é um jeito que ele já nasce como franchise. Então, a Remax nasceu em 1973, preparado para atender o franqueado. Ele já nasceu no modelo de franchise. Isso gera, evidentemente, uma diferença grande entre as duas empresas. O nosso foco central é fazer com que o franqueado tenha sucesso e fazer com que o corretor tenha sucesso. Essa é a espinha dorsal. Como? Através de um ótimo e excepcional atendimento para o cliente vendedor do imóvel ou para o cliente comprador do imóvel. Então, o cliente está muito no centro da companhia, ele está verdadeiramente no centro da companhia, e quando você vai para um ambiente interno, tanto o corretor quanto o franqueado estão no centro da companhia. Então, eu acordo, a minha única estratégia, enquanto CEO da companhia, é fazer com que eles tenham sucesso. Entendi. Fazer com que eles tenham um ambiente preparado para que eles tenham sucesso.
Vocês são famosos também por realizar eventos muito inspiracionais, quer dizer, manter todas essas pessoas, todos esses franqueados de vocês motivados, mesmo quando a gente passa por um momento econômico complexo, é de uma complexidade também, enfim. O que é que você tem para dizer sobre Então, vamos isso? lá, Bruno. Eu acho que tem alguns pontos, né? A primeira coisa é que o sistema de franquias ele é um sistema muito. Eu acredito que é o melhor sistema de expansão que existe. Possivelmente por ser especialista nesse sistema e não conhecer com profundidade os outros. Mas por que eu falo que para mim é o melhor sistema? Porque você tem na ponta empresários. Com todo mundo tem um objetivo em comum, né? Então, eu tenho hoje aproximadamente 1.500 pessoas que são pessoas empreendedoras que compraram uma franquia Remax, e eu estou falando 1.500 porque você tem franquias que tem um único sócio, mas a grande maioria tem 2 sócios ou 3 sócios. Então, você tem pessoas que cuidam da marca com toda a propriedade que ela tem na marca. Então, a marca, um pedacinho da marca é dela também. É. Então, isso já E é uma muda, marca forte, né? Isso já muda o game Você já completamente. abre a né? lojinha lá com o uma espírito, marca o espírito muito empreendedor. consolidada. Exatamente. É. Quando você vai... então, você tem essa questão de você é empresário, é dono do seu próprio negócio, mas você não está sozinho. Então, isso muda de figura. A segunda coisa são os corretores. Ou seja, nós temos aproximadamente 10.000 corretores associados ou estagiários que estão para tirar o CRESS e virarem corretores. Ah, tá. O estagiário é aquele que chegou, mas não tem o Cresce ainda. Ele não tem o CRESS, ele está fazendo formação para tirar o CRESS. Perfeito. Então, você imagina que esse cara, ele recebe formação a todo momento, e uma das coisas principais é você tocar o coração para que ele saiba que ele é empresário. E aí é por isso que eu citei os seus eventos Um motivacionais. nível de comportamento empreendedor muito forte. Então, primeira premissa é cultura empreendedora no coração e na cabeça dessas pessoas. Como é que você faz isso? Através, fundamentalmente, de 2 coisas. Educação. Educação, para mim, é a única coisa que consegue transformar verdadeiramente um ser humano. Então, Fato. a gente tem uma quantidade de treinamento, de cursos E eventos muito inspiracionais. grande. Né? Então, você tem educação e, além desses treinamentos, através da Universidade Remax, você tem muitos eventos que a gente realiza, onde a gente, nesses eventos, mostra cases de sucesso, mas vai muito além disso. Você mostra os cases de sucesso, mostra onde as pessoas chegaram, mostra e faz você refletir onde você está e o que você precisa para chegar onde essas pessoas chegaram. Então, essa jornada é o que a gente chama de estratégia. Então, a gente mostra qual é a melhor estratégia para você sair do ponto A para o ponto B. Então, esse ano, a gente fez, agora em maio de 2025, a nossa convenção. Então, imagine, a gente conseguiu trazer para cá, eu estou tentando trazê-lo já há algum tempo, o Jordan Cohen, que é o corretor número 1 da Remax. Esse cara mora na Califórnia, em Los Angeles. Ano passado, 2024, ele vendeu mais de 300 milhões de dólares em imóveis. E ele é corretor, entre outras personalidades muito famosas, do Sylvester Stallone. Deve ser corretor dos famosos. O vídeo do Sylvester Stallone está lá, eu até publiquei, falando dele. Ele tem um livro que ele editou e quem fez o prefácio foi o Sylvester Stallone. Então, o que foi que esse cara veio falar? Foi engraçado porque ele não é palestrante profissional. Pelo contrário, ele nem curte muito ficar dando palestra, por isso que eu demorei para trazê-lo para cá, foi difícil trazê-lo. Ele pegou pediu um púlpito, pegou uma pasta que ele utiliza para se apresentar para os clientes e gerar confiança, etc. E ele fez o que ele faz com um cliente, com 2.500 pessoas na plateia. E ele foi passo a passo ensinando o que é que ele faz. O approach seria de um lado, ele assim. tem um nível de inspiração muito grande, mas do outro lado ele tem a técnica. Porque não adianta você motivar só. A pior coisa do mundo é um jumento motivado. Concorda? Ele vai sair quebrando tudo. Sim, desgovernado. Desgovernado, fica um louco. Eu brinco muito com a turma. Pessoal, não adianta ser jumento motivado.
Você tem que verdadeiramente... Isso é muito bom, essa frase. Assim, algumas pessoas, evidentemente, podem criticar. Vou dar o crédito aí para você. Mas a pior coisa do mundo é um jumento motivado. Então, uma pessoa que não se prepara para atender um cliente, por mais motivada que ela seja, ela vai fazer a mesma coisa que um jumento motivado faz. Sair quebrando tudo e fazendo bobagem. Então, eu acho que esse é um ponto central da gente. A gente fala muito em preparação, muito em treino, muito em fazer roleplay, que são teatrinhos, muito em técnicas simples. Teatrinho? O tempo todo. Conta mais. Então, vamos lá. O que a gente indica para fazer nas imobiliárias? Você tem corretores que foram um dia visitar clientes. Então, você pega um daqueles corretores, coloca na sala, coloca um outro corretor para ser o cliente. E simula. E você começa a simular. E os outros estão vendo. Não tem nada mais importante do que treino. Você é muito competente, Bruna. Eu fico ouvindo os seus podcasts, super bacana. Mentira, obrigada. Só que assim, pega a Bruna do começo da carreira para a Bruna de hoje. Não, realmente. A gente precisa... Treinar. Treino. Cada vez que você... a sua preparação, quer dizer, você com a experiência que tem, poderia sentar nessa cadeira e ir direto para o entrevistado. Você poderia sentar nessa cadeira e não dar um overview. Sim. Você poderia sentar nessa cadeira e, na arrogância de quem já domina o que faz, ir direto. O que é que você fez? Totalmente o contrário. Chegamos mais cedo, conversamos, você foi para ver os detalhes, pensando em duas coisas: como você vai tirar o melhor de mim e como você vai agregar mais valor para quem está nos assistindo. Então, é isso que um corretor... Sim, é totalmente pensado. É isso que um corretor precisa fazer. Perfeito. Regiões estratégicas. Quer dizer, chega alguém e fala, eu quero uma franquia... Eu quero comprar a franquia da Remax. Mas, de repente, aquela região não faz muito sentido. Vocês fazem uma pré-avaliação da região, das demandas, e, enfim, oferta e demanda? Existe uma inteligência de mercado por trás disso? Vocês trabalham com consultoria para oferecer essas informações para vocês de inteligência? Como funciona isso? Porque nem sempre as pessoas... o negócio de franquia, ele tem crescido bastante, né? Os números da ABF estão aí, enfim, eu acompanho de perto. E é muito interessante ver as histórias de sucesso das franquias e dos franqueadores, né? Eu trouxe aqui, por exemplo, o dono do Girafas. Que história sensacional ele tem. É incrível. Então, você vê histórias de sucesso, etc., e outras nem tanto. Quer dizer, para inibir qualquer tipo de possibilidade de fracasso, também precisamos levar em consideração a competência da pessoa, não só o lugar onde ela vai estar inserido. Mas vocês fazem essa inteligência por trás, quer dizer, eu não quero só vender franquia, eu quero estar em pontos estratégicos. É isso? Primeiro, você não consegue tirar o risco, porque o risco é de um negócio. Sim. Qualquer negócio, ele tem risco. Envolve risco. Então, está tomando risco sempre ali, né? Achar que você vai montar uma franquia e com isso você não vai fechar, lê do engano. Essa é a primeira coisa. A gente tem, sim, a área de Business Intelligence, uma área de inteligência dentro da Remax, mas a gente olha, Bruna, muito pouco para essa questão da oferta e demanda. E eu vou te explicar por quê. Quando você vai para um McDonald's, você vai abrir um McDonald's, você tem que ter uma quantidade de passantes na frente do McDonald's. Você tem que ter X carros passando pela frente do McDonald's. Você tem algumas medições e que, pelo histórico da marca, você sabe que X% daqueles passantes, quando olharem a marca e sentirem um cheiro, eles vão entrar. Você pega a Adriana Auriemo, né, da Nutri Bavária, que é uma pessoa que eu sou fã dela. Você pega a Nutri Bavária, é um inferno. Você sai do aeroporto, aqui em Congonhas, em Guarulhos, você sente aquele cheiro, você dá adeus à dieta e você vai fundo... Sim. Naquele negócio. Então, o passante, ele é muito importante. Não adianta colocar uma Nutri Bavária, a Adriana falar, não, vamos colocar num prédio comercial dentro de uma sala. Não vai vender nada. E o cara vai quebrar. Então, os passantes
nesse caso, são muito importantes para o negócio. No nosso negócio, é um pouco diferente. Aliás, é muito diferente. O que você precisa, verdadeiramente, é estar perto de imóveis. Então, quanto mais densidade tiver, mais chance você vai ter de sucesso. Ponto número 1. Ah, Peixoto, mas eu tô numa fazenda. Bacana, você tem a Remax Agro. Ah, é? Tem, então... trabalha com fazenda, uma matéria, tal. inclusive, muito grande agora no Valor Econômico, meia página, sobre a Remax Agro. Ah, mas eu trabalho em ambiente comercial. Perfeito, tem a Remax Commercial. Ah, eu só trabalho com alto luxo, tô lá na Fazenda Boa Vista. Tá ótimo, a gente tem a The Remax Collection. Então, a gente tem produto, a gente tem a marca para cobrir tudo isso. Para você ter uma ideia, o imóvel mais barato que a gente vendeu foi uma casa no interior do Rio Grande do Norte por R$20 mil. Era uma casa mesmo? Muito simples, R$20 mil. E a gente tem apartamentos que são vendidos por 40, 45 milhões de reais. Sim. Então, você imagina essa disparidade, a disparidade e o que a gente consegue cobrir. Pontos importantes. E aí as pessoas falam para mim, Peixoto, mas o mercado tá bom, o mercado tá isso, tá aquilo. Eu não me interessa o mercado como é que ele tá. Eu não me interesso. Eu não me interesso por macroeconomia. É chocante, né? Chocante. Por uma razão simples. Vou entrar nisso. Por uma razão simples. Sempre terá um fato relevante na vida de uma família. E esse fato relevante pode ser positivo ou pode ser negativo. Pode ser um óbito, como pode ser um nascimento. Pode ser você ser promovido no emprego ou você ser demitido. Pode ser um casamento, como pode ser um divórcio. Então, sempre... as variáveis sociais vão existir. Vão acontecer, e que é o que eu chamo de fato relevante. E muitas vezes, surgindo fatos relevantes, a pessoa é obrigada ou tem um anseio de trocar de imóvel. Independente da situação financeira do país. Independente da situação financeira do país. Eu trouxe, na convenção agora, está muito vivo isso na minha mente, eu trouxe duas pessoas para falar exatamente sobre isso. A primeira pessoa é um palestrante que se tornou um grande amigo, chamado Paulo Azevedo, um português, e ele nasceu sem os 2 braços e sem as 2 pernas. Ele é corretor? Não, ele é palestrante, hoje ele é palestrante profissional, é ator, tem série da Netflix com ele, na Netflix portuguesa. Ele, aliás, foi um dos pontos altos da convenção, foi o Paulo Azevedo. Por quê? Porque ele diz o seguinte, o difícil não significa impossível. E esse cara jogou futebol já com Cristiano Ronaldo, sem perna e sem braço. Sem perna e sem braço. Esse cara faz musculação todos os dias com um pouco do bracinho que ele tem. Então, a primeira pessoa que a gente trouxe foi ele. A segunda pessoa, logo depois da palestra dele, é um amigo nosso que mora em Maracaibo, na Venezuela, que tem uma franquia da Remax e que ele vende, junto com o time de corretores dele, 150 imóveis por mês. Na Venezuela, que não tem crédito imobiliário, que não tem nada. Toda imobiliária é assim? Não, as imobiliárias lá estão... Mas assim, tudo fechando, quebrando, e ele vende 150 por mês. Meu Deus. Daí você fala, por quê? Qual é o segredo? Exato. É porque o difícil não é impossível. E por isso que eu comecei com o Paulo e depois veio o Oscar Romero para falar exatamente sobre isso. Então não me venha falar de crise porque a oportunidade se eu comparo com a Venezuela e o Brasil se torna o país mais promissor do mundo. Sim. Se eu comparo com a Argentina, não agora com o Milei, que as coisas estão se ajeitando, se arrumando, mas a Argentina não tem crédito imobiliário disponível. Então você imagina, eu não estou vendendo porque a taxa de juros aumentou. Amigo, e por que a Argentina vende muito mais sem ter crédito imobiliário? E aí tem um outro ponto para finalizar esse conceito e esse contexto, que é o seguinte. Imagina que você é dono de um imobiliário, ou você é corretor. Vamos lá, dono de imobiliário. Vamos ficar na esfera, na camada do dono da franquia. E você tem 1.000 imóveis
sendo vendidos por mês. E seu objetivo é vender, desses 1.000 imóveis, 50 imóveis. Se ao invés de 1.000 imóveis serem vendidos por conta do crédito imobiliário que ficou mais complicado, por conta da economia e tal, esses 1.000 vão desaparecer? Não vão. Eles podem sair de 1.000 e ir para 800, ir para 700, ir para 500, Bruna, ir para 400. Ainda assim, você quer vender 50 imóveis. Ainda assim, no meio desses 400, você pode vender os seus 50. Então, ficou mais difícil, a competitividade está maior, tem menos imóveis passíveis de serem comercializados, mas mesmo saindo de 1.000 para 400, caindo 60%, o que você está querendo é vender 50 imóveis. Você quer uma participação no mercado de 50 imóveis. Então, lute por isso, se prepare para melhorar. Eu entendi a sua lógica. Quer dizer, eu vou até dar um número aqui. Eu ia dar mais adiante, mas eu vou dar agora. Vamos lá. No ano passado, o mercado imobiliário teve um crescimento relevante, com 383 mil unidades lançadas e 400 mil vendidas. Um aumento de 18,6% nas lançadas e de 20,9% nas vendidas. Então, alguém tá vendendo isso aí. Alguém está vendendo. É isso que você está querendo dizer. Exatamente. Então, assim, o número sempre vai existir. O déficit habitacional é um número também que existe para todo mundo poder consultar. Tão simples quanto isso. Então, se a pessoa não entende que existe um espaço no mercado para ela, independentemente das situações financeiras, das condições macroeconômicas, tem algo de errado na estratégia dela. É por aí? Não para todos os segmentos, Sim, evidentemente. Mas para o setor imobiliário eu não tenho a menor dúvida. Na verdade, assim, eu acho que são 3 setores no mundo que são absolutamente fantásticos. 2 eu não consegui acessar. Primeiro, petróleo. Ser dono do quê? De uma reserva. Sim. E tal. Infelizmente, eu nasci sem essa sorte. Segundo, ser dono de banco. Né? Maravilhoso. Você herdar um banco, você conseguir construir um banco, não é para todo mundo e eu também não tive essa competência. Agora, tem um terceiro segmento que ele é absolutamente democrático e acessível, que é o do mercado imobiliário. E que se você tratar bem do teu cliente, se você representar bem aquele teu cliente, se você olhar para o seu cliente antes de olhar para os seus interesses, se você olhar querendo entender ele e não olhando a carteira dele, a chance de você ganhar dinheiro no mercado imobiliário é gigante, Bruna. Você fala isso com muito brilho nos olhos, assim. Porque é verdade, eu vejo vidas sendo transformadas. Isso que eu ia perguntar, vocês devem ter aí registros de vidas que foram e continuam sendo transformadas, de pessoas, inclusive, que não estudaram, que não tiveram condições, esse tipo de coisa. Essa pessoa virou um corretor de imóveis de sucesso. Que não estudaram, isso é factível. Que não estudaram o tradicional. Sim, mas não, que não chegaram, por exemplo, movimento na Remax. Clássico, né? Que chegaram, por exemplo, na Remax e mergulharam naquilo ali, mergulharam em atender o cliente, mergulharam em vendas, mergulharam em entender a documentação imobiliária de um processo na compra e venda no imóvel. E hoje são pessoas que, enfim, eu tenho gente que não tem o 2º grau. Não sei se ainda chama 2º grau. O 2º grau. Ginásio. Antigamente era o ginásio. Não tem o 2º grau e ganha muito dinheiro. Sim. Agora tem uma coisa que está mudando, né? Isso é engraçado, porque eu tenho muita gente na Remax, mas muita gente. A gente outro dia fez um levantamento sobre isso, há uns 2 anos, 1 ano e meio. A gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que têm MBA, que têm tipos de pós-graduação, inclusive com mestrado. É engraçado isso, porque o corretor, durante muitos anos, durante muito tempo, foi falta de opção. Então, você não dava nada na vida, nada para a vida, você vai lá e você é corretor. Agora meio que uma coisa desenganada. Exatamente. Assim, né? Ele está quase desenganado, mas ele ainda respira. Por aparelhos. E aí, repente, então, ele vai virar corretor. Ele vai lá. E aí ele vai ser corretor de plantão. Ele vai ser corretor
que vai ficar esperando o cliente. Panfletagem. Ele vai ser um totem humano panfletando na frente da farmácia. Pessoal, isso é... Sabe aquele filme A Espera de um Milagre? É um Sim. pouco isso. É esperar milagre, querer ter resultado fazendo isso. Como é que você vai ter resultado? Você vai ter resultado estudando, trabalhando e trabalhando na direção certa. E tem uma coisa de a pessoa tem uma veia vendedora mesmo, ela nasceu assim, ela sabe vender as coisas, e tem aquele que é trágico, não sabe vender nada, não consegue vender absolutamente nada. Existe isso? É difícil Você falar. sabe que é uma pergunta, eu discuto muito isso. Eu acho que o ser humano, ele é treinável. Tá. Tá? É, aquilo que você Então, já falou, quer dizer, a pessoa que estuda, que está interessada, que treina muito, ela vai eu vou falar, por conseguir exemplo, no meu caso. fazer tá? algo que ela não fazia bem. Vai e ser de um pouco mais repente- difícil? Vai. Sim. Por exemplo, eu falo muito isso, eu não sou um bom vendedor. Mas toda vez que eu estou discutindo ou conversando sobre a Remax e vendendo a Remax, todo Sim. mundo fala, não, você é um ótimo vendedor. Cara, eu não me considero um ótimo vendedor, mas eu acredito tanto que isso me dá uma série de argumentos Sim. para que eu consiga convencer a pessoa. Ah, Eu consigo mostrar aqueles benefícios. Agora, não, o cara vende até geladeira para esquimó. Para mim, esse cara não é um bom vendedor, ele é um 7-1, ele é um pilantra. boa. Percebe? Então, Sim. eu sei vender aquilo que eu acredito. Eu não conseguiria nunca, sendo muito sincero a você, Bruna, vender algo que eu não acredito. Eu tenho dificuldade de vender carro. Eu compro um carro e aí, sei lá, 2 anos depois vou vender. Eu saio mostrando todos os problemas do carro. Mas tem um arranhão aqui. Não, você não viu? Entra aqui. Aí você fala, não, Peixoto, é porque você é honesto. Não, não se trata disso. Eu não quero ninguém enchendo meu saco depois. Exatamente. Então, Imagina, você maquia a casa lá, daqui a pouco a pessoa vai lá Tô morar, fora. é encanamento com problema, é parte Exatamente. elétrica, e aí vem Então- alguém batendo nas portas, então, aquilo ali não era bem assim, né? Exato. Então, assim, a premissa para mim de um bom vendedor é aquele cara que consegue atender as expectativas do cliente, resolver a dor do cliente e, se possível, dar um algo mais para que você consiga fidelizá-lo. Perfeito. E no mercado imobiliário, isso é muito fácil. Sim. Fazer um pós-venda decente, É né? muito fácil, Bruna. É muito fácil, porque tem muita gente ruim. Tem muita gente sem treinamento. Tem muita gente que nem sabe o que está fazendo naquele lugar. Então, a gente vive um ambiente, para mim, extremamente propício para se ter muito sucesso profissionalmente, para se ganhar muito dinheiro profissionalmente. Muito bom. Os dados que eu dei, só para quem está nos ouvindo ou assistindo aí, os dados do crescimento no mercado imobiliário brasileiro, são da Câmara Brasileira da Indústria da A Construção. CEBIC, isso. Isso, exatamente, tem dados interessantes. Agora, vamos entrar na questão macroeconômica. Você já deu a pista aí de que não liga muito para isso, porque, na verdade, sempre vai ter gente precisando vender e comprar. Movimento normal da vida, né? Coisas que vão acontecendo e vão empurrando a gente para tomar determinadas decisões. Mas os juros altos sempre acabam impactando alguns segmentos, especialmente os bens duráveis, os que demandam financiamento a longo prazo. Como é que você observa mais essa alta que a gente teve agora, juros chegando aí aos 14,75%, a ata do Copom não dando uma pista de que vai baixar ou de que a gente já chegou num platô? Quer dizer, você realmente não se preocupa com isso e isso não reflete nos números de vocês? Conta para mim. Vamos lá. Primeiro, eu seria um irresponsável presidindo uma empresa desse tamanho, com a quantidade de pessoas que a gente tem e liderando essas pessoas, se eu não estivesse atento às situações macroeconômicas. Claro. Quando eu falo que eu não me preocupo muito com isso, é porque as pessoas elas se tornam escravas e é muito boa desculpa por fracasso colocar essa conta na taxa de juros. Então, quando eu falo isso, assim, amigo, independente do que aconteça, as pessoas vão comer, independente do que aconteça, as pessoas vão morar, e o seu único compromisso
com a sua empresa é você ser o escolhido. Por mais difícil que seja e por mais difícil que o mercado fique. Então, essa é a minha tese. Não é que eu desconsidere. Óbvio, você tem uma situação atual onde você tem o Roberto Campos Neto, com uma briga enorme da presidência da República com ele, porque, aliás, eu tive num almoço no Rosewood com os principais franqueadores do Brasil e a gente teve um papo, eram uns 35 franqueadores, e a gente teve uma conversa com o Roberto Campos Neto. E em seguida, ainda enquanto ele era presidente? Isso foi no mês de novembro, eu acho, do ano passado. Quase na saída dele. Quase na saída dele. Então ele fez uma apresentação maravilhosa, depois foi o ministro da Fazenda. Ele saiu, uns 30 minutos depois chegou o Haddad e falou com a gente. Eu me senti em Nárnia, porque assim, duas pessoas, dois líderes da economia, um falando uma coisa e outro falando completamente outra. Uma coisa totalmente diferente. Então, o que eu não gosto, o que eu não me sinto bem, o que eu não me permito é, enquanto empresário, ficar utilizando essa desculpa de taxa de juros para justificar para conselho de administração, no meu caso especificamente, que é por isso que a gente está vendendo menos ou qualquer coisa do gênero. Mas você sabe que ninguém... Isso é em cadeia. Um vai para o outro. Agora, evidentemente, você sai do Roberto Campos Neto, entra o outro presidente, as taxas continuam aumentando, o dinheiro está mais caro. E o que é que acontece? De maneira simples, quem antes conseguia pegar um empréstimo e precisava de comprovar uma renda para um determinado valor de aluguel, de uma renda familiar de R$10 mil, quando você tem um aumento da taxa de juros, a renda não é mais de 10 mil, talvez seja 13 mil, 14 mil. Então, diminui a quantidade de pessoas que acessam aquele financiamento para comprar aquele tipo de produto. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a taxa de juros, a taxa Selic, ela não impacta imediatamente a taxa do mercado imobiliário. Tanto é que você pega o Bradesco no primeiro trimestre, mesmo com aumento da taxa de juros no ano passado, o Bradesco ocupou um lugar de destaque no crédito imobiliário. E por que ele fez isso? Porque o Santander aumentou, o Itaú aumentou, a Caixa aumentou e o Bradesco meio que segurou. Então as pessoas foram para o Bradesco. Eles agora, evidentemente, já subiram. Então, existe sim um impacto, há sim uma diminuição de transações imobiliárias quando você tem um aumento da taxa de juros, mas, mais uma vez, o mercado ele gira independente de taxa de juros. Muito bom. Você sabe que os CEOs que têm sentado aqui, enfim, os VPs, etc., eu não sei se é uma característica de vocês aí, que sentam nas suas chip cadeiras. Que está instalado, né? Esse chip que vocês instalam, e, enfim, vocês saem com essa bateria total para trabalhar na rua. Mas, realmente, eu estou vendo que... eu não sei se é meio característico, mas vocês não podem ser pessimistas, né? Mas não é uma questão de pessimista, Bruna. Assim, eu acho que é algo... Primeiro, quando a gente ocupa um cargo de liderança de uma empresa importante... Não dá para ficar se apresentando com coitadismo, assim, né? A gente tem que... E agora? O jogo, imagine, é um tabuleiro de xadrez que a regra é para todo mundo. Não é que o Banco Central aumentou a taxa Selic e o banco aumentou a taxa de juros para o mercado imobiliário só para a Remax. Aumentou para a Remax e para todos os meus concorrentes. Então, é saber jogar o jogo com a regra que está valendo. Esse é o primeiro entendimento. E a segunda coisa, quando você fala, Peixoto, mas a maioria dos CEOs não pode ser pessimista e tal, eu acho que tem um ponto aí, você me falando, me deu talvez aí um insight para responder você, é o seguinte, a gente gosta de ter o controle. Quem é líder de uma empresa, quem dirige uma empresa, a gente quer ter o controle do futuro daquela empresa e a gente não quer terceirizar o sucesso da gente para ninguém. E quando eu falo ninguém, eu não estou falando a pessoa física, uma única pessoa. Eu estou falando a empresa.
Então, imagine, eu não consigo acordar e achar que o futuro das quase 12 mil pessoas associadas à Remax está na mão do Fernando Haddad ou do Lula. Eu não consigo. Eu não consigo. Então eu trago para mim essa responsabilidade para, junto com os meus pares, junto com o meu time, a gente fazer o que for possível fazer para a gente se destacar. E condições perfeitas, assim... Nunca acontecerá. Nunca acontecerá. Exatamente. Os juros baixaram, o mercado imobiliário está bombando, novos entrantes estarão com a gente competindo. Alguns anos atrás, você tinha médico deixando de ser médico, dentista deixando de ser dentista para ser corretor de imóveis, porque o mercado estava extremamente aquecido. Uhum. Então, assim... Mas acho que mas continua, acho que está aquecido, não está aquecido? Como é que você analisa hoje o cenário? O mercado, eu acho que ele tá desafiador, por tudo isso que a gente conversou, do ponto de vista econômico. Tá. Ele está desafiador. O mercado, ele cada vez mais, ele tolera menos amadores. Isso para a gente é muito bom, porque na espinha dorsal da gente tem a parte de treinamento, de aprendizado, de capacitação. E tem uma coisa muito importante no nosso caso, é que diferente de uma profissão como engenheiro, diferente de uma profissão como médico, que a pessoa precisa se formar para atuar, na Remax ele aprende enquanto ele faz. Carro andando, troca o pneu. Carro andando. E assim, e tem uma coisa, né? O mercado de real estate, o mercado imobiliário, se tem uma coisa que ele não é imóvel. Essa é uma boa frase. Não é? Ótima. Aquelas frases de Instagram, né? Frase de publicitário. Essa deve ser autoral. É mais pura, verdade, porque o mercado imobiliário, se tem uma coisa que ele não é ser imóvel. Ele está o tempo todo se movimentando, e assim, ele vai desde o micro ambiente até o macro ambiente, e transcendendo e ultrapassando todas as barreiras, inclusive de fronteira, porque se o Trump fala alguma coisa, impacta o nosso negócio aqui. Com certeza. Você teria uma grande aposta dentro da Remax? Você citou a Remax Collection, você citou a Remax Agro, é isso? Uhum. E tem algumas outras, a commercial, etc. Qual seria ou qual é hoje a grande aposta da Remax? Corretor preparado. Essa é a minha grande aposta. Não é no segmento, mas sim nas pessoas. Para não deixar a venda escapar. A nossa não é deixar a venda escapar, é atender às necessidades do cliente. Mais uma vez, para mim, vendedor que vende geladeira no Polo Norte para esquimol, ele não é um bom vendedor, ele é um pilantra. A minha grande aposta é nas pessoas. É aí que a gente ganha qualquer jogo. A nossa empresa, ela acaba todos os dias, 10 horas da noite, quando as pessoas estão dormindo. E ela renasce todos os dias às 7 horas da manhã. Fato. Isso é muito bom também. Então, essa é a minha grande aposta. Me fala uma coisa, para a gente se encaminhar aí para o final. Olhando para o futuro, como é que você imagina a Remax daqui a 5 anos? Vocês têm essas metas mais a longo prazo? Esse, inclusive, é o principal papel de um CEO, né? Eu acho que os dois principais papéis de um CEO, de um presidente de uma companhia, primeiro, ser o guardião da cultura da empresa. Acho que a cultura é o que move uma empresa. E toda empresa ela tem uma cultura. Pode ser você, enquanto CEO, presidente, fundador da companhia, que dá o tom e você direciona, ou se você não fizer isso, não tiver estratégia na criação da cultura da empresa, a base vai criar. E aí você está perdido. Né? Então, primeira coisa, guardião da cultura. E segundo, é ter a visão de longo prazo. Enquanto a tempestade está acontecendo, eu preciso estar olhando lá para frente e ver no horizonte qual é o mar que eu quero estar navegando. Eu tenho muita clareza
desde que eu assumi a presidência da companhia em 2016, depois me tornei sócio da companhia, exatamente pelos resultados que eu consegui entregar junto com o time. Eu via isso em 2016, o que iria acontecer em 2020, em 2025, e para mim 2030 está escrito. A gente vai ter 1.000 franquias, a gente vai ter 15 mil corretores e a gente vai ter R$ 1 bilhão em comissões geradas, comercializando 25 bilhões de reais em imóveis. O que pode acontecer é a gente antecipar essa meta. Agora, não realizá-la não é uma coisa que está em... Não é negociável. Não é negociável. Não é negociável. Não é negociável. Porque eu vou precisar, às vezes, trabalhar, ao invés de trabalhar 10, 12 horas por dia, eu vou ter que trabalhar 16. As pessoas que estão do meu lado também. Enfim, a gente vai ter que mudar, em alguns momentos, a estratégia criada hoje. As estratégias que foram criadas hoje. Mas o destino, ele está marcado. É como se fosse o Waze. O destino está lá. Você pode recalcular a rota em alguns momentos, mas você não muda o destino, você não recalcula o destino. Perfeito. Agora me fala uma coisa. Para chegar nessas 1.000 unidades franqueadas em 5 anos, tendo hoje 610, vocês teriam de mais ou menos uma meta aí de 100 ao ano. Seria isso. Para 2025 está mantida? Está mantida. Está mantida e, infelizmente, a gente não tem mais 5 anos. A gente tem 4 anos e meio. É verdade. Então, estamos em janeiro. 4 anos Nossa, e meio. Está passando muito rápido. Mas isso, assim, a gente tem muita convicção. Considerando 2030, né, gente? Exatamente. Considerando a gente 2030. tem muita convicção daquilo que a gente entrega. E a gente entrega muito valor para o franqueado e para o corretor. E a gente é uma empresa que nós estamos agora completando aqui pelo cronômetro 55 minutos de conversa. Sim. Nesses 55 minutos de conversa, a Remax, ao redor do mundo, vendeu 165 imóveis. É a média. Porque a gente vende um imóvel a cada 20 segundos. E é isso que a gente busca. Agente global, né? Só para deixar claro. Agente global. Isso. A gente... Você no começo falou, Peixoto, vocês se denominam como a empresa que mais vende imóveis no mundo. Sim. Na verdade, os Estados Unidos eles não permitem a gente se nominar como o maior ou isso. Eles não permitem isso. Isso foi feita uma pesquisa há alguns anos atrás, essa pesquisa continua sendo feita pelos players principais. E aí uma instituição autônoma foi lá para averiguar quem mais vendia. E a gente é quem mais vende. Tá. Não é uma coisa que vocês vocês não se auto-intitularam sem um número para se sustentar. A gente é a empresa que mais vende imóveis no mundo. Em 2021, a gente bateu, por ano, 2 milhões de transações naquele ano, 2021. Então, e a gente foi um só recorde. cresce. Foi um recorde. Perfeito. E a gente só cresce. Alguma consideração final? Porque o tempo passa muito rápido, fica a sensação de que está faltando muita coisa ainda para ser falada, mas é sempre assim. Bruno, é ótimo conversar com você. Obrigada. É muito bom ter gente inteligente conversando com a gente. A gente aprende, eu saio daqui mais rico, eu saio daqui melhor do que quando eu cheguei. Então, eu estou sempre à disposição para trocar ideias sobre gestão, sobre franquias, sobre o mercado imobiliário. É sempre um prazer estar contigo. Eu que agradeço o seu deslocamento, o seu tempo, que é muito valioso. Obrigada, microfones da Agência DC News e a Associação Comercial aqui de São Paulo, sempre abertos para vocês. Obrigado. Este foi Peixoto Acioli, ele que é CEO da Remax Brasil. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.